Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Forte abraço para todos vocês, em especial para atleticanos e esmeraldinos. Hoje tem clássico no Estádio Olímpico, né? As duas equipes se encontram pela primeira vez neste ano de 2020, um ano que promete muitos encontros entre eles. Se a gente pegar 4 já estão garantidos, né? 2 por esta primeira fase do Campeonato Goiano, outros 2 pelo Campeonato Brasileiro. Também existe a possibilidade deles se encontrarem nas disputas de mata-mata aqui do Campeonato Goiano. E ainda uma remota possibilidade de talvez eles cruzarem na Copa do Brasil. Podemos ter aí, temos 4 garantidos, acho que 6 muito provavelmente, talvez até 8 jogos entre Atlético e Goiás neste ano. E isso demonstra muito a rivalidade, né, e a disputa acirrada entre os dois clubes ao longo dessas últimas temporadas. Vamos aqui, antes da gente falar do jogo de hoje especificamente, vamos contar aqui um pouquinho da história de Atlético e Goiás. Olha o retrospecto aí do futebol de Goiás. 297 jogos. Esse é o número de jogos que foram catalogados e que nós temos lá a data, o resultado. Existem algumas pendências, né? Existem pelo menos 3 ou 4 pendências a serem resolvidas de jogos entre os dois clubes, mas aqui só estão computados aqueles que nós conseguimos encontrar os resultados. 297 jogos, 100 vitórias do Atlético, 117 vitórias do Goiás, 375 gols do Atlético, 412 gols do Goiás. O Atlético dominou este retrospecto no início, né, ali até a década de 60, 70, o Atlético vencia, especialmente até a década de 60, o Atlético vencia mais o clássico. Depois ali nos anos 70, 80, 90, início dos anos 2000, o Goiás vencia mais o clássico. A partir de 2006, quando o Atlético retorna à primeira divisão do futebol goiano, aí a gente tem números mais equilibrados. Eles já decidiram 8 campeonatos goianos em final direta, né? Cada um ganhou 4 títulos. O Goiás ganhou em 2006, 2009, 2012, 2013. O Atlético ganhou em 2007, 2011, 2014 e 2019. Agora vamos para o jogo de hoje, jogo lá no Estádio Olímpico, o quinto jogo entre eles no Estádio Olímpico. Cada equipe tem 2 vitórias lá. O Goiás ganhou os 2 jogos da Série B de 2018 e o Atlético ganhou os 2 jogos da final do Campeonato Goiano de 2019. Esses foram os jogos entre eles na nova Praça Esportiva aqui de Goiânia. Para o jogo de hoje, nesse jogo da sexta rodada da primeira fase do Campeonato Goiano, eu vejo um Atlético que chega mais pronto, como time. O time do Atlético está mais preparado. Vamos ver a escalação provável do Atlético para hoje, né? Que é o mesmo time que vem atuando aí nas últimas partidas, com exceção daquele jogo contra o Jaraguá, que o Atlético utilizou várias reservas. Kozlinski, Reginaldo Oliveira, Gilvan e Nicolas, Edson, Marlon, os 2 volantes, depois o trio ali de armação com Matheus, Jorginho e Ferrarez, e lá na frente o Renato Kaiser. Este time, 10 né, desses jogadores, foi o time que estreou contra o Grêmio Anápolis. Então o Atlético conseguiu dar sequência para esse time. O único jogador que estava lá, que não está aqui, é o Zé Roberto, que saiu do Atlético logo após aquele jogo. Então o Atlético tem trabalhado o mesmo time praticamente desde a pré-temporada. Então isso, sem dúvida, dá um entrosamento maior, os jogadores já têm uma noção maior de preenchimento de espaço, de como o treinador quer que jogue, como atacar, como defender. Tudo isso conta no processo de formatação de uma equipe. Sem contar que destes 11 jogadores, 7 são remanescentes do ano passado. Toda a defesa, mais o Jorginho e o Matheus. Então o Atlético ele tem um time mais pronto que o Goiás neste momento. No Goiás, o Ney Franco teve
Vamos partir para o Goiás aqui agora, colocar o provável Goiás para hoje. No Goiás, o Ney Franco ele ainda está construindo esse time. O Ney Franco não repetiu nenhuma escalação, jogadores, alguns chegaram mal em termos físicos, muito tempo sem jogar. Tudo isso dificulta a construção do time do Goiás neste momento. Então, provável Goiás para hoje: Tadeu, Pintado, Fábio Sanches, Luiz Gustavo e Caju. Caju, muito provavelmente, né, essa escalação não é oficial, é um time provável, mas a tendência é que ele ganhe a posição do Jefferson. E o Jefferson tem deixado muito a desejar mesmo, né, participações muito fracas desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Gilberto Júnior, Sandro, os dois volantes. Sandro só participou de um tempo até agora, né, contra o Goianésia. Queco, Daniel Bessa e Vitor Andrade. Queco pela direita, Vitor Andrade pela esquerda, o Bessa armando mais o jogo pelo centro e o Lucão lá na frente. Então a tendência é que o Lucão também ganhe a posição do Rafael Moura. E em relação ao jogo contra o Sol de América, o Sandro está ganhando a posição do Thales e o Queco no lugar do Marcinho, que está lesionado. Léo Senna deve ficar no banco de reservas. Para o Goiás seria muito importante que ele estivesse jogando, né? Até porque é um jogador, tecnicamente, é o jogador de melhor qualidade do Goiás neste momento. Mas o que é que nós vemos aqui? Um Goiás em construção, né? Mais uma vez modificado, mais uma vez com caras novas, Caju, Queco, Lucão, Sandro. Então essas modificações têm sido corriqueiras no Goiás, 3, 4 modificações a cada jogo. Então isso dificulta o time a funcionar, né? O coletivo do time funcionar. Tem bons jogadores, mas precisa funcionar ainda como equipe. Eu vejo o Atlético funcionando mais como equipe. E o jogo é muito interessante para os dois pelo mesmo aspecto, que é a possibilidade de testar os seus times, especialmente o Atlético, né? O Atlético ainda não enfrentou nenhuma equipe que exigisse dele um pouco mais. Os jogos que o Atlético pegou no Campeonato Goiano, com exceção do jogo contra o Jaraguá, que o Atlético utilizou o time reserva, o Atlético venceu com muita facilidade, nenhum time impôs algum tipo de dificuldade ao Atlético. O jogo da Copa do Brasil também, mesmo tendo ali apenas 1-0, foi 1-0 muito mais por uma atuação fraca do Atlético do que pela qualidade do adversário. Se o Atlético tivesse mantido o nível de atuação dos jogos aqui do Campeonato Goiano contra a Anápolis, Goiânia provavelmente teria vencido aí por 3-2, 3-0 tranquilamente. Então o Atlético agora tem a possibilidade de testar esse time dele. E o Goiás, que já teve essa experiência aí, né, experiência negativa contra o Sol de América, perdendo o jogo, também vai enfrentar o melhor time até agora na temporada. O Atlético é para o Goiás, assim como o Goiás é para o Atlético, o melhor adversário nessa temporada. E como os dois sabem que estarão na próxima fase, o jogo hoje vale muito pela rivalidade que existe e pela possibilidade justamente de fazer estes ajustes, né? Porque são ajustes necessários, porque a temporada agora ela vai entrar em um nível de exigência maior. Copa do Brasil, as fases mais avançadas, o Campeonato Goiano daqui a pouco entra no momento de decidir, e logo logo está começando o Campeonato Brasileiro, que aí o grau de exigência sobe demais. E o Goiás ainda tem a volta aí da Copa Sul-Americana para decidir a sua classificação. Então esse jogo, neste momento, eu vejo como muito interessante para as duas equipes. Para mim, o Atlético leva um leve favoritismo, justamente por isso, por ter um time mais pronto que o time do Goiás. Eu tenho dito lá na Rádio Bandeirantes que o Goiás é um time para março. Em março, nós vamos poder cobrar um pouco mais do Goiás, porque todos os jogadores já estarão à disposição, o Goiás tem jogadores que nem estrearam ainda, e o Atlético já vem com esse time pronto desde a primeira rodada do Campeonato Goiano deste ano. Mas vamos ver, tomara que tenhamos um grande jogo, né, porque os ingredientes é para isso. Não é um jogo de tanta pressão por resultado, é uma pressão por ganhar, porque um rival sempre quer ganhar do outro. Mas não é aquele jogo que treinador vai ser demitido, nada disso. Então, tomara que eles façam um grande jogo no Olímpico. Um abraço a todos vocês e até a próxima.